Não escolha esse animal. Escolha a mim, disse o garoto mendigo ao veterinário rico. Dr. Ricardo Almeida segurava o estetoscópio com as mãos trêmulas, enquanto examinava o cavalo mais valioso do seu haras. Era um animal de 5 milhões de reais, mas naquele momento sua mente estava completamente longe dos negócios. Foi quando ouviu uma voz frágil atrás dele. Ao se virar, viu um menino descalço, com roupas rasgadas e sujas de terra, que não devia ter mais de 12 anos. Doutor, o senhor não precisa escolher esse cavalo, disse o garoto apontando para o animal. Escolha a mim. Ricardo olhou em volta, procurando algum funcionário. Como aquela criança havia entrado no haras? A propriedade era totalmente cercada e tinha segurança na portaria. Menino, você não deveria estar aqui. Como entrou? Perguntou, tentando manter a voz calma. Eu sei que o senhor está sofrendo por causa da sua filha, continuou o garoto, ignorando a pergunta. E sei que nenhum animal vai conseguir ajudar ela. O veterinário sentiu o sangue gelar. Como aquele menino sabia de Mariana? A filha de 15 anos estava passando por uma fase terrível, trancada no quarto há semanas, se recusando a falar com qualquer pessoa. Os médicos não conseguiam encontrar nada de errado fisicamente, mas ela estava definhando dia após dia. O que você disse? Ricardo deu um passo na direção do menino. Sua filha não está doente no corpo, doutor. Ela está doente na alma, e eu posso ajudar. Quem é você? Como sabe da minha filha? A voz do veterinário saiu mais alta do que pretendia. O menino baixou os olhos, mexendo nervosamente com a barra da camisa rasgada. Meu nome é João. Eu vi ela chorando ontem, doutor. No hospital, quando o senhor levou ela para o médico de novo. Ricardo se lembrou. Havia levado Mariana para mais uma consulta no Hospital São Vicente na manhã anterior, mas não se recordava de ter visto aquele menino por lá. Ela estava sentada no jardim do hospital, enquanto o senhor falava com os médicos lá dentro, continuou João. Chorava tanto que eu não consegui não notar. Perguntei se ela estava bem, e ela me contou que o pai só se preocupa com os cavalos. As palavras atingiram Ricardo como uma chicotada. Era verdade. Desde que sua esposa Helena havia falecido 3 anos antes, ele tinha se refugiado no trabalho. O haras havia se tornado sua única preocupação, enquanto Mariana crescia praticamente sozinha com as empregadas. Isso não é da sua conta, disse Ricardo, mas sua voz havia perdido a firmeza. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Ela disse que tem saudade do pai que brincava com ela antes. João continuou, sem se intimidar. Que agora o senhor só fala com ela sobre escola e notas, mas nunca pergunta como ela está se sentindo. Ricardo fechou os punhos. Aquele menino estava mexendo em feridas que ele havia tentado ignorar por muito tempo. Saia daqui agora. Não quero você na minha propriedade, ordenou, apontando para a porteira. Tá bem, doutor. João começou a se afastar. Mas quando o senhor quiser ajudar sua filha de verdade, não é comprando cavalo caro que vai resolver. Ela precisa de alguém que entenda a dor dela. O menino saiu correndo em direção à cerca, escalou com agilidade e desapareceu do outro lado. Ricardo ficou parado por longos minutos, observando o lugar onde João havia sumido. Naquela noite, enquanto jantava sozinho na sala de jantar da grande casa colonial, Ricardo não conseguiu tirar as palavras do menino da cabeça. Subiu até o quarto de Mariana e bateu na porta. Mari, posso entrar? Silêncio. Mari, preciso falar com você. Vai embora, pai. Estou ocupada. A voz da filha soou abafada através da porta. Ricardo apoiou a testa na madeira da porta. Quando foi a última vez que havia realmente conversado com Mariana? Não sobre escola ou obrigações, mas sobre ela, sobre como estava se sentindo. Filha, eu sei que não tenho sido o melhor pai desde que sua mãe... Ele parou, engolindo em seco. Desde que ficamos só nós dois. Pai, por favor, me deixa em paz. Ricardo desceu as escadas com o coração pesado. Na cozinha, encontrou Dona Aparecida, a governanta que cuidava da casa há mais de 20 anos. Dona Cida, preciso te perguntar uma coisa,
disse, sentando-se à mesa da cozinha, algo que não fazia há anos. Claro, Dr. Ricardo. O que foi? Como está a Mariana? Digo, realmente. Não os relatórios que você me dá sobre se ela comeu ou não. A mulher de cabelos grisalhos suspirou fundo antes de responder. Doutor, posso falar a verdade? Por favor. Aquela menina está morrendo de solidão. Desde que a dona Helena se foi, ela mudou completamente. Era uma criança alegre, sempre correndo pela casa, brincando com os animais. Agora mal sai do quarto. Ricardo passou as mãos pelos cabelos. E eu não percebo isso porque o senhor também está sofrendo, doutor. Depois que perdeu a esposa, se fechou no trabalho. A Mariana entende isso, mas uma menina de 15 anos precisa do pai. Dona Cida, hoje um menino estranho apareceu aqui no Haras. Disse que conhece a Mariana, que falou com ela ontem no hospital. A governanta levantou as sobrancelhas. Um menino? Como era? Uns 12 anos, roupas velhas, descalço. Disse que se chama João. Ah, esse menino eu já vi. Dona Aparecida assentiu. Várias vezes, na verdade. Sempre fica do lado de fora da cerca, olhando para a casa. Como assim? Doutor, faz umas 2 semanas que eu noto ele por aqui. Primeiro pensei que fosse só um menino curioso, mas ele sempre volta. Fica ali parado, olhando para a janela da Mariana. Ricardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Por que não me contou isso antes, tá? Porque ele nunca fez mal nenhum, só fica olhando. Que ontem, quando vocês voltaram do hospital, vi a Mariana na janela olhando de volta para ele. Ela viu o menino? Viu. E pela primeira vez em semanas, doutor, eu vi a Mariana sorrir. Ricardo levantou da mesa abruptamente. Onde ela está agora? No quarto, como sempre. Ele subiu as escadas de 2 em 2 e bateu na porta da filha novamente. Mari, abra essa porta. Agora. Pai, eu já disse que... Mariana Almeida, abra essa porta imediatamente. Ouviu-se o barulho da chave girando. A porta se abriu lentamente, revelando uma menina magra demais, com olheiras profundas e o cabelo escuro despenteado. Mariana estava vestindo um pijama que parecia grande demais para seu corpo franzino. — O que foi, pai? Perguntou, evitando olhar nos olhos dele. Ricardo entrou no quarto. Havia desenhos espalhados pela cama, algo que não via há muito tempo. — O que são esses desenhos? Mariana correu para a cama, tentando esconder os papéis. — Nada, pai, só uns rabiscos. Ricardo foi mais rápido e pegou um dos desenhos. Era ela e um menino de cabelos claros, os dois sorrindo debaixo de uma árvore. — Quem é esse menino, Mari? A filha baixou a cabeça. — Ninguém. É só imaginação. — Mariana, um menino chamado João esteve aqui hoje. Disse que conversou com você ontem no hospital. Os olhos da menina se iluminaram pela primeira vez em semanas. — Ele veio aqui? Então você conhece ele? Mariana assentiu timidamente. Pai, ele é diferente. Quando eu estava chorando no hospital, ele foi o único que se importou. Não ficou me dando sermão ou falando que eu tenho que melhorar. Ele só... me ouviu. Ricardo sentou na borda da cama. O que vocês conversaram? Eu contei para ele sobre a mamãe, como eu sinto falta dela, e como sinto falta do jeito que o senhor era antes. As palavras de Mariana atingiram Ricardo como um soco no estômago. Mari. Pai, eu sei que o senhor também sofre, mas às vezes parece que eu perdi os dois naquele dia, a mamãe e o senhor. Ricardo sentiu os olhos arderem. Há quanto tempo não chorava? Filha, João me disse que ele também perdeu os pais, que entende como é ficar sozinho no mundo. Mas disse que às vezes as pessoas que ficam são as mais importantes. Ele disse isso? Disse. E que eu deveria tentar falar com o senhor. Que talvez o senhor também precisasse de mim. Ricardo abraçou a filha, sentindo como ela estava frágil entre seus braços. Mari, me perdoa. Eu estava tão preocupado em não deixar você ver minha dor que acabei te deixando sozinha com a sua. Pai, posso ver o João de novo? Ricardo hesitou. Não sabia nada sobre aquele menino. De onde vinha, onde morava, quem cuidava dele. Preciso conversar com ele primeiro e entender melhor a situação. Ele é uma boa pessoa, pai. Eu sinto isso. Na manhã seguinte,
Ricardo saiu mais cedo do Aras. Em vez de ir direto para os estábulos, caminhou até a cerca onde João havia desaparecido no dia anterior. Do outro lado havia um pequeno bosque que fazia divisa com a rodovia. Caminhou por entre as árvores, procurando algum sinal do menino. Depois de uma hora, estava prestes a desistir quando ouviu o barulho de água correndo. Seguiu o som e encontrou um pequeno riacho. Na margem havia uma construção improvisada feita com galhos e lona plástica. "João!" chamou. Nenhuma resposta. Ricardo se aproximou da pequena barraca. Dentro havia um cobertor velho, algumas latas vazias e uma mochila escolar rasgada. No fundo, encontrou algo que o fez parar. Um caderno com desenhos. Abriu cuidadosamente. Eram desenhos de cavalos, todos muito bem feitos para uma criança de 12 anos. Mas o que mais chamou sua atenção foram os desenhos de pessoas. Uma mulher bonita sorrindo, um homem de chapéu com animais ao redor e uma menina de cabelos escuros chorando. "O senhor não deveria estar mexendo nas minhas coisas." Ricardo se virou assustado. João estava parado na entrada da barraca, molhado da cabeça aos pés. "João, eu estava te procurando. Para me mandar embora de novo?" "Não, para entender melhor sua situação." O menino entrou na barraca e sentou no canto oposto, abraçando os joelhos. "Não tem nada para entender. Eu moro aqui e cuido da minha vida. Você mora aqui? Sozinho? E daí?" Ricardo olhou ao redor. A barraca mal protegia da chuva. Não havia comida nem água limpa por perto. "Onde estão seus pais, João?" O menino desviou o olhar. "Não tenho pais." "Todo mundo tem pais. Onde eles estão?" "Minha mãe foi embora quando eu era pequeno. Meu pai eu nunca conheci." "E quem cuidava de você?" "Morei em alguns lugares. Orfanatos, casas de família. Mas eu prefiro ficar sozinho." Ricardo folheou o caderno novamente. "Esses desenhos são muito bons. Onde aprendeu a desenhar assim?" Pela primeira vez, João sorriu um pouquinho. "Minha mãe me ensinou, ela desenhava muito bem." "E esses cavalos? Por que desenha tantos cavalos? Porque eles são livres. E por que..." O menino hesitou. "Por que o quê?" "Porque minha mãe dizia que meu pai trabalhava com cavalos." Ricardo sentiu algo estranho no peito. "Ela te contou como era seu pai?" "Contou que ele era um homem bom, que cuidava de animais doentes, que tinha um lugar com muitos cavalos, mas que a família dele não aceitou ela." O coração de Ricardo começou a bater mais rápido. "João, qual era o nome da sua mãe?" "Lúcia. Lúcia Almeida." Ricardo deixou o caderno cair. Lúcia era o nome da sua irmã mais nova, que havia saído de casa aos 17 anos grávida. A família havia cortado relações com ela, considerando que havia desonrado o nome dos Almeida. "João... João, quantos anos você tem?" 12. Faço 13 mês que vem." Ricardo fez as contas rapidamente. Sua irmã havia saído de casa há quase 13 anos. A idade batia perfeitamente. "Seu nome completo é João como?" "João Almeida da Silva. Minha mãe fazia questão do Almeida. Dizia que era o nome do meu pai." Ricardo sentiu as pernas bambearem. Sentou-se pesadamente no chão da barraca. "Filho." A palavra saiu como um sussurro. "O que foi?" "Lúcia Almeida era minha irmã." João arregalou os olhos. "Como assim?" "Você é meu sobrinho, João. Eu sou irmão da sua mãe." O menino recuou como se tivesse levado um tapa. "Isso não é verdade. Minha mãe disse que a família não quis saber dela." "E foi isso mesmo que aconteceu." Ricardo passou as mãos pelo rosto. "Meus pais... Nossos pais, João. Eles acharam que Lúcia havia desonrado a família ficando grávida tão nova." "E o senhor? O senhor também achou isso?" A pergunta atingiu Ricardo como uma flecha. Ele havia sido jovem na época, seguindo as decisões dos pais sem questionar. Eu era muito novo, João. Deixei meus pais decidirem, e isso foi o maior erro da minha vida." "Onde ela está?" A voz do menino saiu embargada. "Eu não sei, filho. Desde que ela saiu de casa, nunca mais tivemos contato." João se levantou abruptamente. "Mentira. Vocês não quiseram ter contato, é diferente." "João, espera." Mas o menino já havia saído correndo da barraca. Ricardo correu atrás dele,
mas João conhecia muito melhor aquele lugar. Em poucos minutos, havia desaparecido completamente na mata. Ricardo voltou para casa com a cabeça girando, como não havia percebido antes. Os olhos verdes de João eram iguais aos de Lúcia. O formato do rosto, a maneira como segurava o lápis para desenhar. Durante o jantar, contou tudo para Mariana e Dona Aparecida. "Quer dizer que o João é meu primo?" perguntou Mariana, com os olhos brilhando. "É, filha. Pai, temos que encontrar ele e temos que ajudar." "Eu sei, Mari, mas ele se sentiu traído quando descobriu quem eu era." "Isso é porque ele deve estar magoado", disse Dona Aparecida. "Um menino de 12 anos morando sozinho na mata. Imagine a dor desse menino." "Dona Cida tem razão. Preciso encontrar João e explicar tudo direito para ele." "Pai, posso ir junto?" Ricardo olhou para a filha. Era a primeira vez em semanas que ela demonstrava interesse em sair do quarto. "Pode sim, Mari." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Nos 3 dias seguintes, Ricardo e Mariana procuraram por João em todos os lugares possíveis. Perguntaram para comerciantes da cidade, foram até as escolas, conversaram com pessoas que trabalhavam nas ruas. Ninguém conhecia o menino. Foi Dona Aparecida quem teve a ideia. "Doutor, por que não procura nos registros antigos da cidade? Se a Lúcia viveu aqui, deve ter deixado algum rastro." Ricardo foi até o cartório da cidade. Após algumas horas de pesquisa, encontrou o registro de nascimento de João. A mãe estava registrada como Lúcia Almeida da Silva, e no local do nome do pai constava apenas Pai Desconhecido. Mas havia um endereço, Rua das Flores, número 234. Ricardo e Mariana foram até lá na mesma tarde. Era uma casa simples, com jardim pequeno e pintada de azul claro. Uma mulher idosa estava varrendo a calçada. "Com licença, senhora. A senhora conheceu uma moça chamada Lúcia Almeida que morou aqui?" A mulher parou de varrer e olhou para Ricardo com atenção. "Lúcia? Claro que conheci. Uma menina linda, muito educada. Morou aqui uns 2 anos com o filhinho pequeno." O coração de Ricardo acelerou. "A senhora saberia dizer onde ela está agora?" "Ai, meu filho, isso faz tanto tempo. Ela saiu daqui quando o João devia ter uns 3 anos. Disse que tinha arrumado trabalho numa cidade maior." "E João? O que aconteceu com ele?" "Ah, isso foi uma tristeza. A Lúcia não podia levar o menino junto no começo. Deixou ele com uma família aqui da cidade mesmo, mas aí as coisas foram complicando." "Como assim?" "A família que cuidava do João começou a maltratar o menino. A Lúcia tentou voltar várias vezes para buscar ele, mas sempre tinha algum problema. A última vez que ela veio, faz uns 2 anos, o menino já tinha fugido da casa onde estava." Mariana puxou a manga do pai. "Pai, isso quer dizer que a mãe dele não abandonou ele?" "A Lúcia adorava aquele menino", continuou a senhora. "Chorava toda vez que vinha aqui e não conseguia levar ele. Dizia que um dia ia juntar dinheiro suficiente para criar o filho direito." "A senhora tem alguma ideia de onde ela pode estar agora?" "Olha, a última coisa que soube é que ela estava numa cidade chamada Três Corações, trabalhando numa clínica veterinária. Mas isso já faz mais de 1 ano." Ricardo e Mariana voltaram para casa em silêncio. A cada nova informação, Ricardo se sentia pior pelo que havia feito com a irmã. "Pai, a gente precisa contar isso para o João", disse Mariana quando chegaram em casa. "Precisa sim, filha, mas primeiro precisa encontrar ele. Eu tenho uma ideia." "Qual?" "Vamos até aquela barraca de novo e deixamos um bilhete. Com comida também. Ele vai ter que voltar lá 1 hora. Era uma boa ideia." Ricardo escreveu uma carta longa explicando tudo o que havia descoberto sobre Lúcia e pedindo desculpas pelo passado. Mariana desenhou um cavalo lindo e escreveu embaixo: "Para meu primo João, com amor, Mari." Durante 1 semana eles foram diariamente até a barraca, deixando comida, água e bilhetes. Mas João não aparecia. Foi numa manhã de quinta-feira que Dona Aparecida chegou correndo até o Raras. "Doutor Ricardo, encontrei o menino." "Onde?"
Na Praça da Matriz, doutor, mas ele está muito doente. Ricardo e Mariana correram até a praça. Encontraram João caído debaixo de um banco, com febre alta e tremendo de frio. Estava ainda mais magro do que quando Ricardo o havia visto pela última vez. João, João, você pode me ouvir? O menino abriu os olhos com dificuldade. Tio. Ricardo. Sim, sou eu. Vamos levar você para casa, filho. Não posso. A família não me quer. Bobagem. Você é família. Você é meu sobrinho. Ricardo carregou João no colo até o carro. O menino estava ardendo em febre. Em casa, Dona Aparecida preparou um quarto para João enquanto Ricardo ligava para o médico da família. Dr. Santos chegou em meia hora e examinou o menino cuidadosamente. Desnutrição severa e uma pneumonia começando, diagnosticou, mas nada que não se resolva com cuidado, alimentação adequada e medicação. Esse menino esteve passando necessidades há muito tempo. Ele vai ficar bem? Vai sim, mas precisa de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas. Durante os primeiros dias, João dormiu quase o tempo todo. Mariana não saía do lado do primo, lendo para ele, fazendo desenhos e conversando baixinho. Mari, por que você está cuidando de mim? Perguntou João numa tarde, quando finalmente estava se sentindo melhor. Porque você é minha família. E porque você cuidou de mim quando eu precisava. Como assim? Quando você falou comigo no hospital, foi a primeira vez em meses que alguém realmente me ouviu. Você me fez lembrar que eu não estava sozinha no mundo. João sorriu fraquinho. Eu também não me sentia sozinho quando conversava com você. E agora você não precisa mais se sentir sozinho nunca mais. Quando João estava melhor, Ricardo teve uma conversa séria com ele. João, preciso te contar algumas coisas sobre sua mãe e sobre nossa família. Eu já sei que vocês não quiseram ela. É verdade. E isso foi terrível. Mas agora sei que Lúcia nunca te abandonou. Ela sempre tentou voltar para você. Ricardo contou tudo o que havia descoberto. João ouviu em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Quer dizer que minha mãe não foi embora porque não me queria? Nunca, João. Ela te ama muito. E nós vamos encontrar ela. Como? Já comecei a procurar. Contratei um investigador para me ajudar. Vamos achar a Lúcia. Nos dias seguintes, João começou a se sentir parte da família. Ajudava Ricardo no Aras, demonstrando um talento natural com os animais. Mariana e ele se tornaram inseparáveis, ela ensinando matérias da escola para ele, que havia parado de estudar há 2 anos. Pai, o João é muito inteligente, disse Mariana numa noite. Ele aprende as coisas muito rápido. Percebo isso. E ele tem um dom especial com os cavalos, igual a mamãe tinha. Sua mãe também gostava de animais, mas João tem algo diferente. Os cavalos confiam nele instantaneamente. Era verdade. João conseguia acalmar os animais mais agitados apenas com a voz. Os cavalos pareciam entender cada palavra que ele dizia. Uma semana depois, o investigador ligou. Doutor Ricardo, encontrei sua irmã. O coração de Ricardo disparou. Onde ela está? Em Poços de Caldas. Trabalha numa clínica veterinária especializada em cavalos de corrida. E, doutor, ela nunca parou de procurar pelo filho. Tem certeza? Absoluta. Conversei com o dono da clínica. Ele disse que a Lúcia sempre fala do menino e que economiza dinheiro para contratar um investigador particular e encontrar o João. Meu Deus! Ela vai ficar muito feliz em saber que o menino está bem e com a família. Depois de desligar o telefone, Ricardo ficou pensando por muito tempo. Como contar isso para João? E se o menino quisesse ir embora com Lúcia? Por outro lado, ele não tinha direito de separar mãe e filho. Pai, o que foi? Perguntou Mariana, que havia percebido a expressão preocupada do pai. Mari, encontramos a mãe do João. Que bom! Onde ela está? Em Poços de Caldas. Trabalha numa clínica veterinária. Então vamos buscar ela. É mais complicado que isso, filha. Talvez João queira ir morar com ela. E daí? Ele tem direito de ficar com a mãe dele. Ricardo sorriu. A generosidade da filha o impressionava. Você não vai ficar triste se ele for embora? Vou. Mas vou ficar mais feliz
sabendo que ele está com a mãe que ama ele. Naquela noite, Ricardo contou tudo para João. O menino chorou muito ao saber que a mãe nunca havia parado de procurar por ele. Tio Ricardo, posso ir ver ela? Claro, João. Vamos todos juntos. E se ela não quiser me ver? Ou se ela já tiver outra família? Filho, pelo que o investigador me contou, sua mãe pensa em você todos os dias. Ela vai ficar muito feliz. No sábado seguinte, os três foram até Poços de Caldas. A clínica veterinária ficava numa área rural, rodeada de pastos verdejantes. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando chegaram, Ricardo pediu para falar com Lúcia. A recepcionista disse que ela estava nos estábulos, cuidando de um potro ferido. Caminharam até lá em silêncio. João estava muito nervoso, segurando firme na mão de Mariana. E se ela não me reconhecer? Sussurrou. Bobagem, disse Mariana. Mãe sempre reconhece filho. Quando chegaram aos estábulos, viram uma mulher loira de costas conversando baixinho com um potro enquanto fazia curativo numa ferida na pata do animal. Ela usava roupas simples de trabalho, mas havia algo muito delicado na maneira como tratava o cavalo. Lúcia? Chamou Ricardo. A mulher se virou lentamente. Quando viu Ricardo, seu rosto empalideceu. Ricardo, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Lúcia estava mais magra do que Ricardo se lembrava, com algumas rugas ao redor dos olhos verdes, mas ainda era a mesma irmã bonita de sua juventude. Lúcia, Ricardo começou, mas não conseguiu continuar. Foi quando Lúcia viu João parado ao lado de Mariana. Ela deixou cair o material que estava segurando e levou as mãos à boca. João, meu filho. João correu para os braços da mãe e os dois se abraçaram chorando. Ricardo e Mariana também estavam com os olhos cheios de lágrimas. Meu menino querido, Lúcia repetia, beijando o rosto do filho. Como você cresceu! Eu procurei tanto por você. Mamãe, eu também procurei, mas não sabia onde você estava. Como você me encontrou? Onde você estava morando? João olhou para Ricardo. Mamãe, o tio Ricardo me ajudou. Eu estava morando sozinho na mata, mas ele me trouxe para casa. Lúcia olhou para o irmão com uma expressão confusa. Ricardo, como você... Lúcia, temos muito que conversar, disse Ricardo. Sobre o passado, sobre João, sobre tudo. Senta aqui, mamãe, disse João, puxando a mãe para se sentar num banco de madeira. Deixa eu te contar tudo o que aconteceu. Durante a hora seguinte, João contou toda a sua história. Como havia fugido da última família que o maltratava, como havia vivido sozinho, como conhecera Mariana e depois descobrira que Ricardo era seu tio. E o tio Ricardo está cuidando de mim muito bem, disse João no final. E a Mari é como uma irmã para mim. Lúcia olhou para Ricardo com gratidão. Ricardo, não sei como te agradecer. Não tem que agradecer nada, Lúcia. Quem tem que pedir desculpa sou eu, por tudo que aconteceu no passado. Mamãe, disse João de repente, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa, meu amor. Será que você poderia voltar para casa? Digo, para a casa do tio Ricardo, para ficarmos todos juntos? Lúcia olhou surpresa para Ricardo. João, eu não sei se... Lúcia, a casa é grande, disse Ricardo. E seria muito bom ter você por perto. Para João, para Mariana e para mim também. Sinto muita falta da minha irmã. Tia Lúcia, por favor, pediu Mariana. O João precisa da mamãe dele e eu preciso de uma família maior. Lúcia olhou ao redor da clínica onde trabalhava. Mas meu trabalho... Você pode trabalhar no nosso Haras, sugeriu Ricardo. Temos mais de 50 cavalos e sempre precisamos de veterinários especializados. Mamãe, você seria muito feliz lá, disse João. Tem muito cavalo para cuidar e a casa é linda, e a dona Aparecida cozinha muito bem. Lúcia riu pela primeira vez. Dona Aparecida ainda trabalha lá? Claro, e ela ficou muito feliz quando soube que íamos te encontrar. Ricardo, você tem certeza disso? Depois de tudo o que aconteceu... Lúcia, a família cometeu um erro terrível no passado. Eu cometi um erro terrível,
Não quero repetir isso. Quero que você volte para casa. Por favor, mamãe, insistiu João. Tá bem, disse Lúcia finalmente. Mas preciso avisar o Dr. Fernandes que vou sair da clínica. Ele foi muito bom para mim. Claro. Quanto tempo você precisa? 1 semana para organizar tudo. João abraçou a mãe novamente. Mamãe, você vai ver como é bom lá. E vou te mostrar todos os cavalos e os desenhos que fiz. E... Calma, meu amor, riu Lúcia. Vou ter tempo para ver tudo. Na semana seguinte, Ricardo, Mariana e João voltaram para buscar Lúcia. Ela havia arrumado suas poucas coisas numa mala pequena e se despedido do trabalho. Não acredito que estou voltando para casa depois de 13 anos, disse ela durante a viagem. Mamãe, você acha que os vovós vão aceitar a gente? Lúcia e Ricardo trocaram um olhar preocupado. Os pais deles eram pessoas muito conservadoras e orgulhosas. João, nossos pais são... complicados, explicou Ricardo. Eles podem não aceitar bem a situação no começo. Mas vocês são filhos deles, né? E eu sou neto. É verdade, disse Lúcia. Mas às vezes as pessoas demoram para reconhecer seus erros. Então a gente tem que ter paciência, disse Mariana. Igual vocês tiveram paciência comigo quando eu estava triste. Quando chegaram ao Haras, Dona Aparecida estava esperando na varanda. Assim que viu Lúcia, correu para abraçá-la. Menina Lúcia, como eu senti sua falta. Dona Cida, a senhora não mudou nada. E esse é o João, né? Que menino lindo, igualzinho à senhora quando era nova. João sorriu, gostando da atenção da governanta. Dona Aparecida, a minha mãe vai morar aqui com a gente agora. Que maravilha! Essa casa estava precisando de mais alegria. Nos primeiros dias, todos se adaptaram à nova rotina. Lúcia assumiu os cuidados veterinários dos cavalos do Haras, demonstrando conhecimento e delicadeza impressionantes. João ajudava a mãe e aprendia técnicas de tratamento de animais. Mariana havia voltado completamente à vida. Passou a estudar novamente, a comer direito e a sorrir constantemente. Ter João como primo e Lúcia como tia havia preenchido um vazio que ela nem sabia que tinha. Pai, nunca vi a Mari tão feliz, comentou Ricardo com Lúcia numa tarde. João também está radiante. Ter uma família de verdade fez toda a diferença para ele. E você, Lúcia, está feliz aqui? Muito. Sinto como se nunca tivesse saído. Foi numa quinta-feira à tarde que os pais de Ricardo apareceram sem avisar. Antônio e Carmen Almeida chegaram numa Mercedes preta, como sempre, elegantemente vestidos. Ricardo os viu pela janela do escritório e sentiu o estômago revirar. Lúcia, nossos pais estão aqui. Lúcia empalideceu. O que eles querem? Não sei. Vamos descobrir. Ricardo saiu para receber os pais no terraço da casa. Antônio Almeida era um homem de 70 anos, cabelos brancos e postura rígida. Carmen, 2 anos mais nova, mantinha o mesmo ar sério de sempre. Pai, mãe, que surpresa. Ricardo, precisamos conversar, disse Antônio sem rodeios. Claro, querem entrar? Aqui mesmo está bom. Carmen olhou em volta, observando as mudanças na propriedade. Soubemos de algumas coisas que não gostamos, Ricardo. Que tipo de coisas? Que você trouxe Lúcia de volta. E o menino dela. Ricardo respirou fundo. Lúcia é minha irmã. E João é meu sobrinho. Claro que os trouxe de volta. Depois de tudo que ela fez? Disse Carmen com amargura. O que ela fez, mãe? Ficar grávida aos 17 anos? Tentar criar o filho sozinha? Ou trabalhar honestamente para sustentar a família? Ela desonrou nosso nome, disse Antônio rispidamente. Foi nesse momento que João apareceu correndo do estábulo, sujo de terra, mas sorrindo. Parou ao ver os 2 idosos desconhecidos. Tio Ricardo, o trovão está bem melhor. A mamãe disse que... João parou de falar ao perceber a tensão no ar. João, estes são seus avós, disse Ricardo calmamente. Pai, mãe, este é João, filho da Lúcia. João se aproximou timidamente. Oi, vovô. Oi, vovó. Antônio e Carmen olharam para o menino em silêncio. Era impossível negar a semelhança com a família Almeida. Vovô, vocês querem ver os cavalos?
Eu cuido deles junto com a mamãe, disse João inocentemente. Não viemos aqui para passeio, disse Antônio secamente. Ricardo viu os olhos de João se encherem de lágrimas. O menino não entendia por que estava sendo rejeitado. João, vai lá para dentro. Diz para sua mãe que estou conversando com os avós. João saiu cabisbaixo. Antônio e Carmen esperaram ele sumir para continuar. Ricardo, não podemos aceitar isso, disse Carmen. Aceitar o quê? Que eu cuide da minha família? Essa não é sua família, disse Antônio. Sua família somos nós e a Mariana. Lúcia é minha irmã. João é meu sobrinho. Eles são minha família, sim. Se você insistir em manter eles aqui, vamos ter que tomar medidas drásticas. Que tipo de medidas? Vamos retirar você da herança da família. O Haras ficará em nome dos seus primos. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O Haras era toda a sua vida, o trabalho de uma vida inteira. Vocês fariam isso? Faremos, disse Carmen com frieza, a menos que você mande a Lúcia e o menino embora. Não vou fazer isso. Então você terá que escolher, Ricardo, ou eles ou nós. Nesse momento, Lúcia apareceu na varanda. Havia ouvido tudo. Pai, mãe! Os dois não responderam ao cumprimento da filha. Lúcia, não se meta nessa conversa, disse Antônio. Eu preciso me meter, pai. É sobre mim e meu filho. Você não tem mais direito de nos chamar de pai e mãe. As palavras atingiram Lúcia como uma bofetada. Ricardo viu a irmã cambalear. Ricardo, disse Lúcia com a voz trêmula, talvez seja melhor João e eu irmos embora. Não, disse Ricardo com firmeza. Vocês não vão a lugar nenhum. Mas o Haras, Ricardo, é sua vida inteira. Não, Lúcia, minha vida inteira é minha família. Você, João, Mariana, o Haras é só um lugar. Ricardo, pense bem no que está fazendo, alertou Antônio. Já pensei, pai, e minha decisão está tomada. Lúcia e João ficam. Então você não é mais nosso filho. As palavras de Carmen ecoaram no terraço como um tiro. Ricardo sentiu dor no peito, mas não voltou atrás. Se essa é a decisão de vocês, eu aceito. Mas não vou abandonar minha família de novo. Antônio e Carmen se dirigiram para o carro sem olhar para trás. Antes de entrar, Antônio se virou uma última vez. Você tem 48 horas para repensar. Depois disso, os advogados vão tomar as providências legais. Quando o carro sumiu na estrada, Lúcia se jogou nos braços do irmão, chorando. Ricardo, eu não queria que isso acontecesse. Foi minha escolha, Lúcia. Mas o Haras é sua vida. Não, vocês são minha vida. Mariana e João apareceram correndo. Pai, o que aconteceu? Por que a tia Lúcia está chorando? Os avós não gostaram de ter a gente aqui, Mari. E daí? A gente gosta, disse Mariana com firmeza. Essa é nossa casa, e vocês são nossa família. É verdade, concordou João. E a gente pode trabalhar para comprar outro Haras. Juntos é mais fácil. Ricardo sorriu apesar da dor. Vocês dois são muito sábios. Naquela noite, enquanto jantavam, Dona Aparecida fez uma sugestão. Doutor Ricardo, por que não conversam com o advogado? Talvez exista uma solução. Que tipo de solução, Dona Cida? Bem, o senhor trabalha nesse Haras há mais de 20 anos. Fez muitas melhorias, investiu dinheiro próprio. Talvez tenha direitos. Era uma ideia. No dia seguinte, Ricardo foi ao escritório do Dr. Pacheco, advogado da família há décadas. Dr. Pacheco, preciso de uma consulta. Claro, Ricardo. Sobre o quê? Meus pais querem me tirar da herança do Haras. Eu tenho algum direito? O advogado folheou alguns documentos. Bem, Ricardo, isso é complicado. Oficialmente, o Haras ainda está em nome do seu pai. Mas você fez investimentos pessoais significativos na propriedade ao longo dos anos. E isso me dá algum direito? Pode dar. E tem mais uma coisa. Sua esposa Helena deixou uma herança considerável para você e Mariana. Se você investir esse dinheiro num novo negócio... Ricardo não havia pensado nisso. Helena tinha uma herança da família que havia sido aplicada e rendido muito nos últimos anos. Quanto tem na conta da Helena? Cerca de 8 milhões de reais. Ricardo arregalou os olhos.
Era suficiente para comprar uma propriedade ainda maior que o Haras da família. Quando voltou para casa, contou as novidades para Lúcia, João e Mariana. Quer dizer que podemos comprar um Haras só nosso? Perguntou João animado. Podemos sim. Pai, isso é maravilhoso, disse Mariana. Vamos ter nosso próprio lugar do jeito que quisermos. E o melhor, disse Lúcia, é que vamos construir isso juntos, como uma família de verdade. Durante as semanas seguintes, eles visitaram várias propriedades. Encontraram uma fazenda linda no interior de Minas Gerais, com mais terreno e melhores instalações que o antigo Haras. Mamãe, olha quantos cavalos cabem aqui, disse João, correndo pelo pasto. E tem até um riacho, observou Mariana. Lúcia, o que acha? Perguntou Ricardo. Acho que é perfeito, um lugar onde podemos recomeçar. A mudança levou 2 meses. Transferiram os cavalos que Ricardo havia comprado com dinheiro próprio, montaram uma nova estrutura e começaram uma nova vida. João se matriculou na escola da cidade vizinha e logo se tornou o aluno mais popular da turma. Mariana voltou a estudar com entusiasmo e fez novos amigos. Lúcia assumiu oficialmente os cuidados veterinários da propriedade e começou a atender outros fazendeiros da região. Tio Ricardo, disse João numa tarde, enquanto ajudava nos estábulos, posso te contar uma coisa? Claro, filho. Quando eu era pequeno e morava sozinho, sempre sonhava em ter uma família, mas nunca imaginei que seria tão boa assim. João, você sabe que sempre foi da família, né? Só demorou para a gente se reencontrar. Eu sei. E sabe o que é mais legal? O quê? Agora a Mari não fica mais triste. E você sorri muito mais. E minha mãe está feliz de verdade pela primeira vez. Ricardo abraçou o sobrinho. Você é muito sábio para um menino de 12 anos. Quase 13, corrigiu João rindo. 6 meses depois da mudança, numa tarde de domingo, um carro desconhecido parou em frente à casa. Ricardo foi ver quem era. Do carro desceram Antônio e Carmen Almeida. Estavam mais magros e pareciam cansados. Pai? Mãe? O que fazem aqui? Viemos falar com você, Ricardo. Como descobriram onde moramos? Dr. Pacheco nos contou. Ricardo hesitou, mas acabou convidando os pais para entrarem. Querem um café? Não, obrigado, disse Antônio. Viemos para uma coisa específica. Lúcia apareceu na sala, mas parou na porta ao ver os pais. Oi, pai. Oi, mãe. Dessa vez, Carmen respondeu. Oi, Lúcia. Foi um progresso pequeno, mas significativo. João e Mariana apareceram correndo, voltando de um passeio a cavalo. Tio Ricardo, você precisa ver como o João monta bem, disse Mariana animada, mas parou ao ver os avós. Oi, vovô. Oi, vovó, disse João timidamente. Antônio olhou para o neto por um longo momento. Oi, João. Dessa vez ele respondeu. Vocês querem ver nossa casa nova? Perguntou João esperançoso. João, deixa os avós conversarem primeiro, disse Ricardo. Tá bom, mas depois eu mostro os cavalos para vocês. Quando as crianças saíram, Antônio respirou fundo. Ricardo, vim aqui para pedir desculpas. As palavras surpreenderam todos na sala. Como assim, pai? Estes meses sem vocês foram os piores da minha vida. Sua mãe está doente de saudade da família. Carmen assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Ricardo, eu estava errada. Sobre Lúcia, sobre João, sobre tudo. Mãe! Lúcia! Disse Carmen virando-se para a filha. Me perdoa por tudo. Lúcia correu para abraçar a mãe e as duas choraram abraçadas. Filha, eu senti tanto a sua falta, sussurrou Carmen. Eu também, mãe, todos os dias. E João, disse Antônio quando o neto voltou. Venha cá, meu menino. João se aproximou cautelosamente. Vovô, vocês não gostam de mim? Gostamos sim, João. Muito. O vovô só estava sendo bobo. Então posso dar um abraço? Pode sim. Quando João abraçou o avô, Antônio fechou os olhos emocionado. Você é igualzinho à sua mãe quando era pequena, disse ele. A mamãe era levada igual eu? Mais ainda, riu Antônio. Mariana também veio abraçar os avós. Vovô? Vovó?
Agora nossa família ficou completa de verdade. É verdade, minha neta, disse Carmen. Ricardo, disse Antônio, quero te devolver o Haras. Pai, não precisa. Estamos muito bem aqui. Mas o Haras é seu por direito. Não, pai. O Haras é da família. E nossa família agora está aqui. Então vamos manter os dois, sugeriu Antônio. Este pode ser o Haras da nova geração. E o antigo fica como sempre foi. O que acham? Ricardo perguntou para Lúcia, João e Mariana. Acho que seria ótimo, disse Lúcia. Mais espaço para mais cavalos. E mais lugares para explorar, disse João animado. E mais perto dos vovós, completou Mariana. Durante o jantar, que Dona Aparecida preparou especialmente para a ocasião, a família finalmente se reuniu completa. João, me conta da escola, pediu Carmen. Ah, vovó, eu tiro notas muito boas. E todo mundo gosta de mim lá. Principalmente quando eu falo dos cavalos. Ele tem talento natural com os animais, disse Lúcia orgulhosa. Igual ao pai dele tinha. Quem era o pai do João? Perguntou Antônio pela primeira vez. Um rapaz muito bom que trabalhava numa fazenda perto de onde eu morava. Ele não quis assumir a responsabilidade quando soube da gravidez, mas era uma pessoa boa. E você nunca mais teve notícias dele? Nunca. Mas não faz falta. João tem uma família maravilhosa agora. É verdade, disse João. Eu tenho o tio Ricardo, que é como um pai, a Mari, que é como irmã, a mamãe, que é a melhor do mundo, e agora vocês também. E nós temos muito orgulho de ser seus avós, disse Antônio. Depois do jantar, João fez questão de mostrar toda a propriedade para os avós. Explicou como cuidava dos cavalos, mostrou seus desenhos que decoravam o quarto e contou sobre os planos de estudar veterinária como a mãe e o tio. Vovô, quando eu crescer, quero cuidar de todos os animais do mundo, disse João. Tenho certeza de que você vai conseguir, meu neto. Quando Antônio e Carmen foram embora, prometeram voltar no fim de semana seguinte e ficar mais tempo. Ricardo, disse Antônio antes de entrar no carro, obrigado por não ter desistido da família. Obrigado por terem voltado, pai. Naquela noite, enquanto João dormia entre desenhos de cavalos espalhados pela cama, Ricardo e Lúcia conversaram na varanda. Ricardo, às vezes, parece um sonho. O quê? Tudo isso. Ter João de volta, ter nossa família unida, ter nossos pais de novo. Para mim também parece sonho às vezes. Você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de ter demorado tanto para fazer a coisa certa. Você e João sofreram anos por causa do meu orgulho. Mas deu tudo certo no final. Deu. E sabe por quê? Por quê? Porque João nunca desistiu. Ele apareceu naquele dia no Haras e mudou nossas vidas para sempre. Ele é especial mesmo. Lembra do que ele disse? Não escolha esse animal, escolha a mim. No final, ele estava certo. Nenhum animal no mundo seria capaz de trazer a cura que ele trouxe. Para Mariana, para você, para mim, para toda a família. Exato. 2 anos depois, na festa de 15 anos de João, toda a família estava reunida. Antônio e Carmen haviam se mudado para uma casa menor na cidade vizinha para ficar mais perto dos netos. Mariana estava namorando um menino da escola que adorava cavalos. Lúcia havia aberto uma clínica veterinária que se tornou referência na região. E Ricardo havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava nos bens que possuía, mas na família que havia recuperado. Tio Ricardo, disse João durante a festa, posso te contar um segredo? Claro. Naquele dia que eu apareci no Haras, eu estava desesperado. Não sabia onde ia dormir, não tinha comida, não tinha ninguém no mundo. E o que te deu coragem para falar comigo? A Mari. Quando eu vi ela chorando no hospital, percebi que ela estava sofrendo igual eu. E pensei, se eu conseguir ajudar ela, talvez alguém também me ajude. E você estava certo. Estava. E sabe o que aprendi? O quê? Que às vezes, quando a gente está perdido, a melhor coisa que pode fazer é ajudar alguém que também está perdido. Ricardo abraçou o sobrinho emocionado. Você é o menino mais sábio que conheço, João. Aprendi com a melhor família do mundo. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, a família se reuniu na varanda para contemplar as estrelas. Mamãe, disse João, você é feliz?
Muito feliz, meu amor. Tio Ricardo, e o senhor? Nunca fui tão feliz na vida. Mari? Completamente feliz. Então acho que deu tudo certo, disse João sorrindo. Deu tudo certo, concordou Ricardo. E realmente havia dado. O menino que havia pedido para ser escolhido no lugar de um animal havia conseguido muito mais do que esperava. Havia encontrado uma família, dado uma família a quem precisava, e curado corações que estavam partidos. A verdadeira herança não estava em propriedades ou dinheiro, estava no amor que unia aquelas pessoas, no perdão que havia curado feridas antigas, e na coragem de um menino de 12 anos que nunca desistiu de acreditar no poder da família. Fim da história. E você, o que achou dessa história de superação? Conhece alguma família que passou por dificuldades parecidas? Deixe nos comentários sua opinião e experiências. Se gostou da história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta. Sua participação é muito importante para nós.